Você já se sentiu desrespeitado e não soube como reagir? Ficou com raiva, magoado ou até perdeu o controle? Marco Aurélio, um dos maiores imperadores e filósofos estoicos, enfrentou traições, insultos e desafios constantes, mas em vez de reagir com emoção, ele aplicava princípios estoicos para manter sua paz interior. E se você pudesse fazer o mesmo? Hoje vou te mostrar 10 lições estoicas para lidar com o desrespeito de forma sábia e inabalável. Seja bem-vindo ao canal Filosofia Estoica, o canal que transforma a sabedoria dos antigos em força para o seu dia a dia. Se você quer aprender a dominar suas emoções e viver com mais clareza, já se inscreve e vem fazer parte dessa comunidade. E me diga nos comentários: mente inabalável. Escreva isso para reforçar seu compromisso com o aprendizado estoico. O desrespeito é um desafio comum que todos enfrentamos. Ele pode ser frustrante e perturbador, mas e se pudéssemos aprender com a filosofia estoica a lidar com essas situações, com sabedoria e equilíbrio? Vamos começar. Número 1. Mantenha a calma. Os estoicos permanecem calmos. Um dos ensinamentos centrais do estoicismo é que não somos perturbados pelo que acontece conosco, mas pela forma como pensamos sobre o que acontece conosco. Como o Epicteto disse, as pessoas são perturbadas não pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Isso significa que o desrespeito não é inerentemente prejudicial ou ofensivo. É nossa interpretação e julgamento dele que nos fazem sentir magoados ou com raiva. Quando alguém o desrespeita, lembre-se de que o comportamento dessa pessoa é resultado de seus próprios pensamentos, sentimentos e opiniões, e não um reflexo do seu verdadeiro valor ou mérito. Isso pode ajudá-lo a manter a calma e não permitir que o desrespeito dela afete seu estado emocional. Número 2. Reflita sobre si mesmo. Os estoicos refletem sobre si mesmos. Outro aspecto importante do estoicismo é a prática da autorreflexão e autoexame. Os estoicos acreditavam que a qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade das nossas vidas e que devemos sempre nos esforçar para melhorar a nós mesmos e nossas ações. Como Marco Aurélio disse, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando você enfrenta o desrespeito, é essencial refletir sobre si mesmo e fazer perguntas como: há alguma verdade no que a pessoa disse ou fez? Eu fiz ou disse algo que provocou essa situação? Como posso responder de uma maneira que esteja alinhada com meus valores e virtudes? Ao refletir sobre si mesmo e sobre a situação de forma objetiva, você pode obter uma compreensão melhor do ocorrido e do seu próprio papel nele. A autorreflexão é uma maneira estoica de garantir que suas respostas sejam baseadas em julgamentos racionais e não em reações impulsivas. Isso ajuda você a aprender com a situação e promove crescimento pessoal e sabedoria. Número 3. Aprenda a fazer uma pausa. Os estoicos aprendem a fazer uma pausa. Sêneca disse uma vez: sempre que você estiver com raiva, tenha certeza de que não é apenas um mal presente, mas que você aumentou um hábito. Os estoicos acreditam na importância do autocontrole e da racionalidade. Eles argumentam que reações impulsivas, impulsionadas por emoções intensas como raiva ou frustração, muitas vezes levam a decisões ruins e sofrimento desnecessário. Quando você enfrenta o desrespeito, a abordagem estoica incentiva você a evitar reagir de forma impulsiva. Em vez disso, reserve um momento para fazer uma pausa e organizar seus pensamentos. Essa pausa permite que você recupere o controle sobre suas emoções e dá a você a oportunidade de responder de maneira mais ponderada e reflexiva. Ao resistir ao impulso de reagir imediatamente, você pode alinhar melhor sua resposta com os princípios estoicos de sabedoria e autocontrole. Essa abordagem geralmente leva a interações mais construtivas e menos carregadas emocionalmente. Fazer uma pausa é uma estratégia estoica fundamental para manter a compostura e tomar decisões racionais quando confrontado com o desrespeito, levando a resultados mais positivos e ao crescimento pessoal. Número 4. Tenha empatia.
Epicteto e outros filósofos estoicos influentes dizem: não busque o bem nas coisas externas, busque-o em você mesmo. Os estoicos acreditam na interconexão da humanidade e que entender as motivações e emoções dos outros pode levar a interações melhores e ao crescimento pessoal. Quando alguém demonstra desrespeito, o estoicismo sugere praticar a empatia. Tente se colocar no lugar da outra pessoa e entender a perspectiva dela. A empatia pode ajudá-lo a ver a situação de um ângulo diferente e perceber que o desrespeito da pessoa pode não ser pessoal ou intencional. Pode ser causado pelas próprias inseguranças, medos ou ignorância dela. A empatia também pode ajudá-lo a sentir compaixão pela pessoa e reduzir seus sentimentos negativos em relação a ela. Ao se colocar no lugar de quem o desrespeitou, você pode evitar levar as palavras ou ações dela para o lado pessoal e responder de maneira mais respeitosa e digna. A empatia ajuda você a entender a perspectiva, os sentimentos e as motivações da pessoa. Em vez de ficar com raiva ou na defensiva, você pode responder com gentileza e respeito. Dessa forma, você pode evitar escalar o conflito e manter sua dignidade. A empatia também reflete os princípios estoicos de sabedoria, compaixão e autossuperação. Ela permite que você aprenda com situações desafiadoras e cresça como pessoa. Ao praticar a empatia, você pode lidar com o desrespeito de maneira mais positiva e construtiva. Antes de prosseguir, considere-se uma exceção por ter chegado até aqui no vídeo. Agora que você mostrou o quão forte é, vamos até o final. Estoicismo é baseado na virtude. Ponto número 5. Concentre-se na virtude. Uma das principais ideias do estoicismo é desenvolver virtudes como sabedoria e coragem. Essas são as qualidades que nos ajudam a viver bem e agir corretamente. Sêneca, um famoso filósofo estoico, escreveu que a virtude nada mais é do que a razão correta. Isso significa que ser virtuoso é o mesmo que ser racional e consistente com a ordem natural das coisas. Os estoicos acreditam que a virtude é o maior bem na vida e que tudo o mais é indiferente. Quando enfrentamos o desrespeito dos outros, o estoicismo nos ensina a focar na virtude em nossa resposta. Isso não significa que devemos ignorar ou tolerar o desrespeito, mas sim que devemos responder de uma maneira que reflita nossos valores e princípios estoicos. Ao focar na virtude, podemos evitar ser influenciados por nossas emoções, manter nossa dignidade e integridade e crescer como pessoa. O estoicismo nos desafia a ser a melhor versão de nós mesmos, mesmo em situações difíceis. Número 6. Abrace a aceitação. Uma das lições-chave do estoicismo é aceitar as coisas que não estão sob nosso controle, como o desrespeito dos outros. Epicteto disse: é um homem sábio aquele que não lamenta as coisas que não tem, mas se alegra com as que possui. Isso significa que devemos ser gratos pelo que temos e não nos preocupar com o que nos falta. O estoicismo também nos ensina a distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está, o que é conhecido como a dicotomia do controle estoico. Só podemos controlar nossos próprios pensamentos, sentimentos e ações, mas não os eventos externos ou o comportamento dos outros. Portanto, quando enfrentamos o desrespeito, não devemos deixar que isso afete nossa paz interior. Em vez disso, devemos aceitá-lo como parte da vida e focar no que podemos fazer para melhorar a nós mesmos e nossa situação. Ao aceitar o desrespeito com estoicismo, podemos evitar raiva, frustração e ressentimento desnecessários. Também podemos aprender com a experiência e crescer como pessoa. Isso nos ajuda a lidar com o desrespeito de maneira racional e calma. Número 7. Use o humor. Às vezes, um pouco de riso pode fazer toda a diferença. Como disse o antigo filósofo Sêneca, você se dominou quando sabe lidar com o que não deve ser levado a sério. O estoicismo nos ensina a controlar nossas emoções e agir com racionalidade, mas também reconhece o valor do humor para lidar com situações desafiadoras. O humor pode nos ajudar a manter o equilíbrio emocional e evitar ficar com raiva ou irritados quando alguém nos desrespeita.
Em vez de deixar que nossas emoções nos dominem, podemos optar por responder com uma observação inteligente ou uma piada leve. Claro, o humor não deve ser usado de forma inadequada ou excessiva, mas pode ser uma técnica estoica útil para lidar com o desrespeito de uma maneira que crie um resultado mais positivo e pacífico. Número 8. Estabeleça limites. Claros, o estoicismo não é sobre ser um capacho, mas sobre ser uma rocha. Uma rocha que permanece firme diante do desrespeito e da injustiça. Uma rocha que conhece seu valor e exige respeito dos outros. Uma rocha que controla o que pode e deixa ir o que não pode. Quando alguém o desrespeita, você não precisa aceitar passivamente. Também não precisa revidar com raiva. Você pode ser calmo e assertivo. Pode dizer à pessoa o que ela fez de errado e como você espera ser tratado. Pode estabelecer limites claros e razoáveis que protejam sua dignidade e autoestima. Isso é o que o estoicismo nos ensina, a sermos fortes, justos e corajosos. Ensina-nos a respeitar a nós mesmos e aos outros. Ensina-nos a manter o controle interno e a dignidade externa em qualquer situação. Número 9. Escolha o perdão. Imagine que alguém o desrespeita. Como você reage? Revida com raiva ou deixa para lá? A antiga filosofia do estoicismo tem algumas lições a oferecer. Os estoicos acreditam que o perdão não é um favor para a outra pessoa, mas um presente para si mesmo. O perdão é a chave para a paz interior e a felicidade. No entanto, perdoar não é fácil. Não significa esquecer ou aprovar o que aconteceu. Significa escolher liberar as emoções negativas que estão machucando você mais do que qualquer outra pessoa. Os estoicos dizem que devemos perdoar a todos, mas não indiscriminadamente. Devemos perdoar com sabedoria, compaixão e justiça. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar e deixar ir o que não podemos. Não podemos controlar como os outros se comportam, mas podemos controlar como respondemos. Podemos escolher perdoar e nos libertar do peso da raiva e do ressentimento. Podemos escolher seguir em frente com um senso de paz interior e tranquilidade. É isso que o estoicismo entende por perdão. Não é uma fraqueza, mas uma força. Não é uma rendição, mas uma vitória. Não é um sacrifício, mas uma recompensa. O perdão é o ato supremo de autocuidado e crescimento pessoal. Número 10. Mude sua perspectiva. A perspectiva é a capacidade de ver as coisas de um ponto de vista mais amplo e objetivo. Ela ajuda você a evitar reagir de forma exagerada ou levar as coisas para o lado pessoal quando alguém o desrespeita. Em vez disso, ajuda você a perceber que o desrespeito não é algo tão importante no grande esquema das coisas. Como disse o imperador estoico Marco Aurélio, nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Quando você usa a perspectiva, pode ver que a maioria dos casos de desrespeito são menores e temporários. Eles não afetam seu verdadeiro valor ou felicidade. Você também pode perceber que o desrespeito geralmente é um reflexo da ignorância, insegurança ou fraqueza da outra pessoa, e não sua. Você pode escolher ignorar, perdoar ou aprender com isso, em vez de deixar que isso o incomode. A perspectiva também ajuda você a focar no que realmente importa na vida, seus objetivos, valores e virtudes. Você pode usar sua energia e tempo para perseguir o que é bom e significativo para você, em vez de desperdiçá-los com ressentimento ou vingança. Ao fazer isso, você pode viver uma vida mais plena e pacífica. Então, da próxima vez que enfrentar o desrespeito, lembre-se de usar a perspectiva. Isso ajudará você a manter a calma e agir com sabedoria. Lembre-se sempre de que o estoicismo não é sobre suprimir suas emoções, mas gerenciá-las bem. Ao aplicar esses 10 princípios, você pode permanecer calmo e forte ao enfrentar o desrespeito e comportamentos rudes. Ao longo deste conteúdo, exploramos como a filosofia estoica pode nos ajudar a lidar com o desrespeito de maneira sábia e equilibrada. Aprendemos que, em vez de reagir impulsivamente ou permitir que as ações dos outros afetem nossa paz interior, podemos aplicar princípios estoicos para manter a calma, a dignidade e o autocontrole.
Abordamos a importância de manter a calma e não permitir que a interpretação de uma situação nos perturbe. Refletir sobre nós mesmos para entender nosso papel e crescer com a experiência. Fazer uma pausa antes de reagir, evitando decisões impulsivas e emocionais. Praticar a empatia para entender a perspectiva do outro e responder com compaixão. Concentrar-se na virtude, agindo de acordo com nossos valores e princípios. Aceitar o que não podemos controlar, como o comportamento dos outros, e focar no que está em nosso poder. Usar o humor de forma leve e apropriada para aliviar tensões e manter o equilíbrio emocional. Estabelecer limites claros para proteger nossa dignidade e autoestima. Escolher o perdão como um ato de libertação pessoal e crescimento interior. Mudar nossa perspectiva para enxergar as situações de forma mais ampla e objetiva, focando no que realmente importa. Esses ensinamentos nos mostram que o estoicismo não é sobre ignorar ou suprimir emoções, mas sobre gerenciá-las de forma inteligente e construtiva. Ao aplicar esses princípios, podemos enfrentar o desrespeito e outras adversidades com sabedoria, fortalecendo nossa resiliência e vivendo uma vida mais plena e significativa. Deixe um comentário compartilhando sua experiência ou como você aplica o estoicismo no seu dia a dia. Adoraríamos ouvir suas reflexões. Agradecemos por acompanhar este conteúdo em nome do canal Filosofia Estoica. Se você ainda não se inscreveu, não deixe de fazer isso e ative o sininho para receber mais lições sobre sabedoria antiga e estoicismo. Muito obrigado por estar conosco e até o próximo vídeo. Permaneça estoico.